Muitos de nós conhecemos a história bíblica, a narração bíblica de como Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Sabemos da sua ida ao templo para ser apresentado aos 8 dias. Depois a Bíblia se encerra completamente sobre a vida dele até os 12 anos, não diz nada, apenas diz que aos 12 anos ele voltou ao templo e discutia com os doutores da lei. Dos 12 até os 30 anos, até os quase 30 anos, é novamente um outro silêncio. E eu quero lembrar da escritura que João disse que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eu estou me referindo ao capítulo 1 do Evangelho de João. Veja, quem é Jesus? Ele era totalmente Deus, mas era também 100% homem. Do lado de fora, um homem como qualquer um de nós. Do lado de dentro, eu vou citar, para não ser as minhas palavras, as palavras da Bíblia Sagrada, Colossenses 2:9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava materializado em Cristo. Isto era ele. Mas como homem, você vai ver que ele, relatos bíblicos, que ele trabalhava na carpintaria. Quando ele, aos 30 anos, vai ao Jordão, onde nós tivemos, para encontrar com João, porque a Bíblia é perfeita, ela não há contradição e ela não poderia se contradizer. Porque no Velho Testamento a palavra vinha aos profetas. E veio a palavra a Jeremias, e veio a palavra a Amós, e veio a palavra a Obadias. Então, Cristo era a palavra. Não podia ter sido João que tinha que sair de lá para vir encontrá-lo. Porque senão era o profeta, veio a palavra. Cristo era a palavra. A palavra vai ao profeta. Então ele vai para que tudo se encaixasse conforme a Bíblia Sagrada. Quando ele entra no Jordão e é batizado, ele sai dali e não volta mais a Nazaré. Ele cruza o Jordão e vai para o deserto. E dali, a Caná da Galileia, aonde ele inicia seu ministério, os milagres começam a acontecer e ele desce e vem chamando os seus discípulos para pregar aos judeus apenas a sua mensagem. Eu quero só sintetizar isso aqui. Quando ele, nos últimos dias da sua vida, da peregrinação em carne humana aqui na terra, ele vem à festa a Jerusalém, ele sabia o que iria acontecer a ele. Ele sabia que aquela eram as suas últimas horas aqui, humanamente falando, com seus discípulos. Ele os trouxe para esses lugares aonde nós estamos aqui. Mas aqui, quando ele chegou especificamente no Getsêmani, aquela unção sobrenatural que estava sobre ele, o deixou. Exatamente como ele era um trabalhador na carpintaria. Aqui a unção o deixou, você vai entender por que ele ora dizendo: Pai, Pai, por que me desamparastes? Porque a unção ausentou-se dele. E ele era apenas um homem, agora, para enfrentar realmente o que ele viera fazer aqui. Ele não veio apenas abrir olhos de cegos, abençoar crianças e ressuscitar mortos. A missão dele aqui na terra foi morrer. E agora, para salvar, para redimir. Ele veio sem sexo, sem pecado, e agora era a hora dele enfrentar o que realmente ele veio fazer. E você vê que aqui no Getsêmani, quando ele agora, a unção o deixou, ele era apenas um homem e ele olhou pela frente o desafio que ele tinha.
E ele, sendo o autor do próprio plano da redenção, naquela hora, como humano, ele disse: será que não tem outra maneira? Pai, se possível, passe este cálice. Quer dizer, vamos pensar em outra coisa, vamos fazer um projeto. Mas ele disse: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Quer dizer, o que estava estabelecido tinha que se cumprir. E isto ele afirmou muitas vezes: o que de mim está escrito terá cumprimento. Então, você vê que ele aqui é novamente chamado a atenção para o que ele iria fazer. E parte decidido para Jerusalém. Mas antes de ir a Jerusalém, no seu momento de oração aqui com seus discípulos, no momento em que ele estava aqui em oração, o evangelista Lucas registrou que aquilo foi de tal maneira terrível que ele chora, que ele transpira, que sangue sai como suor. Ele transpira, ele sua gotas de sangue aqui. E ele tem uma luta terrível aqui travada. E isto tem uma razão de ser. Por que ele estava vivendo aquele momento aqui? O que é que ele estava sofrendo aqui? Por que que ele soa gotas de sangue aqui? A razão é uma só. Mas Cristo estava aqui suando, parado neste lugar. Ele poderia retroceder, como ele foi tentado a retroceder. Ele disse: mas a vontade será feita. E daqui ele parte decisivo para Jerusalém, para dar a mim e a você uma oportunidade de fazer parte da sua família, de carregar o seu nome, de sermos chamados seus filhos e de termos, sobretudo, a oportunidade de termos uma mudança. Que coisa maravilhosa é pensar que um dia destes eu não estarei mais sujeito ao tempo, ao espaço, não mais envelhecerei, não mais sofrerei doenças, não mais sofrerei nenhuma sorte de tentação, porque neste lugar ele suou gotas de sangue para dar a mim e a você uma oportunidade de reconquistarmos o que Adão perdeu. O privilégio da pureza e da vida eterna. Então, ele chora aqui, ele soa aqui, ele luta aqui, mas ele vai a Jerusalém. Nós iremos passar por esses lugares daqui para frente. As suas dores você vai viver hoje. Nós vamos talvez passar no mercado árabe. É só comércio, você não tem nada que remete a você ao Calvário. Mas você vai pelo menos lembrar a dificuldade que ele teve de subir aquelas escadarias daquelas ruas para chegar fora da cidade ao Gólgota. Mas tudo partiu daqui. E que decisão ele teve? Quando ele é preso aqui e levado para a casa do sumo sacerdote e ali passa a noite, na manhã seguinte, ele não teve o que eu e você tivemos hoje: um café da manhã esplêndido, uma água quente para lavar, um sanitário para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Ele não tinha água para escovar a boca, ele saiu com a saliva grossa, os olhos inchados, secos, roxos, à noite sem dormir, e uma plateia de fanáticos que queriam matá-lo. Lá não tinha ONU, não tinha direitos humanos para defender prisioneiros, não. Ele levantou de manhã com a boca pesada, com a saliva grossa, uma olheira profunda nos seus olhos. Ele levantou de manhã e da casa do sumo sacerdote foi ao Sinédrio, e do Sinédrio a Pilatos, e de Pilatos a Herodes, e Herodes o remete novamente para Pilatos, e Pilatos vem para fazer o julgamento, para cumprir as Escrituras, porque a beleza da Bíblia é tão tremenda que no Velho Testamento eles pecavam um cordeiro ao primeiro dia, separavam para que o 14º dia fosse morto,
e antes de ser morto ele era examinado para ver se ele não tinha defeito, mancha, ruga, verruga, qualquer coisa, nenhuma deformidade. E a gente pensa, por que isso no Velho Testamento? Porque o verdadeiro Cordeiro foi levado para o Sinédrio, não acharam falta, foi levado para Pilatos, não acharam falta, foi levado para Herodes, não acharam falta, foi levado para Pilatos, e Pilatos pegou a bacia com água e lavou a mão, e chamou o povo e disse, não encontro neste homem defeito nenhum, porque ele não tinha defeitos. E mesmo assim, não tendo defeitos, foi ordenado a que fosse chicoteado, espancado, e a Bíblia relata, que coisa maravilhosa. A história, eu li um historiador dizendo que quando um prisioneiro vinha diante de Pilatos, e tamanho era o açoite que eles conseguiam tirar a pele de um homem na ponta dos seus chicotes, e os prisioneiros, sabendo que iam apanhar, ser açoitados, gritavam e pediam para Pilatos ter misericórdia. Mas a Bíblia relata que ele, mesmo estando aqui sem unção como homem, ele enfrentou Pilatos e não abriu a boca, e Pilatos pensava que ele ia dizer, você não vai pedir clemência, você não vai pedir misericórdia, você não vai pedir que eu não te açoite, e ele não falou nada. Ele enfrentou aquilo e apanhou como um cordeiro mudo. Que sofrimento tem os cristãos hoje? Nenhuma. Ele apanhou e foi chicoteado, e como o cordeiro não abriu a boca, e deram-lhe uma cruz, e ele carregou a cruz por mim e por ti. Caiu, e todos nós entendemos a maravilha e o resultado final é que lá em cima na cruz, com a boca cheia de sangue, cuspido, esbofeteado, maltratado, sangrando, podia abrir a boca agora e dizer assim, olha, Pai, eu consumei na terra a obra que me destes a fazer, está resolvido o problema. E isto é uma coisa que o inferno tem que engolir nesta hora, porque Paulo, quando narrou este ato, ele disse assim, e ele cravou na cruz a cédula do pecado, a dívida da humanidade, ele pregou lá, ele cravou lá. E quando Paulo narrou, ele disse assim, ele fez isto publicamente, ele despojou os poderes e as potestades, ou seja, em outras palavras, ele pegou o diabo e o pecado, e a doença, e a morte, e ele veio publicamente e os desmoronou, reduziu a zero o seu poder, a ponto de Paulo zombar da morte e dizer, cadê o teu ferrão? Cadê, inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este era um momento que tudo passou inicialmente por aqui, não é? Tudo aconteceu aqui. Agora, a gente pode ver tranquilamente ele curvar a cabeça e dizer, olha, a missão está cumprida, eu entrego agora nas tuas mãos o meu espírito. Porque se Deus não tivesse saído de Cristo, Deus é vida, Deus não morre. Cristo estava na cruz até hoje lá. Mas ele saiu, o corpo foi para a sepultura, e o Espírito Deus, me desculpe, eu não estou falando isso para ofender ninguém, quebrou o mito do sábado. Ele morreu na sexta-feira, no sábado de manhã ele foi para o inferno trabalhar. Ele não ficou cruzado, com os braços cruzados no sábado, não. Ele desceu ao inferno. Ele foi ao inferno. E no sábado ele travou lá embaixo uma batalha. Ele chutou as portas do inferno. Ele entrou e foi até o trono de Satanás e tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Diabo não tem chave nem da sua própria casa. Ele tomou os poderes sobrenaturais da morte, do mundo invisível.
e deu 3 passos para trás e disse: agora, hoje já é o primeiro dia em Jerusalém, o sol vai nascer, mas não nascerá de uma maneira única, nascerá de uma maneira dupla. Nascerá o sol natural, mas nascerá o sol da justiça. Vamos! E subiu, e abriu os portões, e soltou aqueles que haviam morrido no Antigo Testamento da sepultura. E a Bíblia diz que os corpos dos santos do Velho Testamento foram ressuscitados. Abriu-se os túmulos e ele ressuscitou dos mortos. Nós iremos lá e veremos a sepultura vazia, dizendo: há uma esperança para todos nós. Esta é a grande verdade. Então, quero dizer a vocês que quando nós viemos aqui, nossa mente busca um alimento e uma razão, sabe? Se você vai ao túmulo de Maomé, está fechado. Ao túmulo de Buda está fechado. Mas o túmulo de Jesus, vocês verão, está vazio e aberto. Amém! E esta é a diferença do cristianismo. Nós não servimos e não seguimos a uma religião morta de um Cristo morto. E eu quero só relembrar a você: não deixe igreja nenhuma te enganar. Fique com a palavra de Deus. Porque todas elas, como aconteceu com o Templo de Jerusalém, um dia não mais existirá. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que está firmado, sua fé estabelecida na palavra, permanecerá para sempre.